Tudo bem, pessoal? Bom, vamos para mais um vídeo de hoje. Eu recebi aqui um e-mail de uma espectadora aqui e que já havia feito algumas outras perguntas. Ela me escreve uma carta muito gentil, eu agradeço. E, bom, não vou ler a carta inteira, mas, né, o e-mail inteiro, mas eu vou ler aqui uma sugestão que ela fez, que é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Outra sugestão que trago é um olhar atento sobre o quanto facilitamos a ação de predadores. Ninguém é vítima por acaso. Se confidenciamos questões íntimas com pessoas do trabalho, por exemplo, estamos facilitando a invasão da nossa privacidade. Existe até uma área da criminologia que pesquisa exatamente isso, os descuidos que podem nos custar caro. É a vitimologia, estudo pouco conhecido, infelizmente. Claro, isso tem tudo a ver com a prudência, exatamente o oposto do que ocorre nas redes sociais, onde as pessoas se exibem bastante. Bom, eu acho que tem várias maneiras da gente abordar esse assunto. Em primeiro lugar, comentar essa questão aqui de quanto a gente facilita a ação de pessoas nos dias de hoje. Bom, a nossa sociedade atualmente ela está toda desenhada justamente para isso, né? Para o fim da privacidade. Eu estava até recentemente lendo aqui uma notícia sobre a Agenda 2030 da ONU, né? Eu vou ver se acho aqui. Bom, tá aqui em alguma parte aqui dos meus arquivos, deixa eu ver. Ah, tá aqui, olha, o perfil, por exemplo, do World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial. Ele tem a seguinte mensagem aqui: Welcome to 2030. Bem-vindo ao ano 2030. I owe nothing, eu não tenho nada. Have no privacy, não tem privacidade. And life has never been better, e a vida nunca foi melhor. Então, assim, vocês percebam que toda movimentação atualmente está para isso mesmo, né? Para que nós continuemos a nos expor cada vez mais nas redes sociais, né? Você vê a multidão de redes que existem, né? A multitude de redes que existem, Instagram, Facebook, TikTok, etc, né? E eu lembro também que as pessoas comentavam em tom de brincadeira, antigamente, né, diziam, olha, se você não está na internet, quer dizer que você não existe. E, por exemplo, algumas profissões realmente não há necessidade, mas no meu caso, por exemplo, nem que eu quisesse eu poderia não estar nas redes, né? Estar nas redes sociais hoje em dia é sinônimo de credibilidade, né? De você conseguir mais clientes, etc, né? Parece que a pessoa, ela confia mais, né? Se vê que você tem um site, por exemplo, que tem um site ou uma rede social que tem os depoimentos das pessoas que já foram, né? Dando avaliações, por exemplo, né? Então, assim, parece algo necessário em algumas situações. É lógico que, como sempre, tem os exageros, né? Existem aquelas pessoas que são mais ingênuas e outras que até se expõem de bom grado sem necessidade alguma, né? Por exemplo, isso é comprovado, né? Com diversas histórias por aí. A pessoa vai lá, ela tira uma foto na frente da casa dela, tira uma foto do carro dela com a placa ali, etc. Ou seja, você nunca sabe quem é que está vendo aquilo ali, né? Podem ser pessoas bacanas, como pode ser aí algum golpista à espreita, algum bandido, algum ladrão, né? E você tá dando ali de mão beijada todas as informações necessárias ali para o bandido. Ali tem gente que, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, está postando ali sua rotina, a rotina da casa nas redes sociais, né? Então você está facilitando bastante o trabalho do bandido. Você é uma mulher, mora sozinha, coloca lá, moro solitariamente aqui na rua tal, né? O que você espera? Você coloca ali fotos dos seus filhos, de crianças, para quê, né? Então, diversas reflexões podem ser feitas a partir disso, né?
Tinha também aqueles famosos golpes lá que o golpista ele ligava para uma pessoa e tentava jogar verde, né? Ele falava, por exemplo, olha, estou aqui com seu filho, aqui ele é meu, acabei de sequestrar essa pessoa que é muito ligada a você, enfim, ele vai inventar ali alguma palavra ali que é uma palavra neutra lá, e aí você começa a dar as dicas, ah, é o meu filho pequeno, ah, é a minha filha, né? Aí o cara vê, nossa, então ela tem uma filha, então é sim, isso mesmo, é sua filha, né? Então as pessoas acabam, como eu disse, fornecendo ali realmente ali facilitando o trabalho do criminoso, né? Então, assim, isso, como eu falei, eu não sou completamente contrário e também não sou é, completamente favorável. Eu acho que essa palavra que me disseram aqui, que foi dita aqui no e-mail, a prudência, a parcimônia também, né? É algo que precisa ser levado em conta, tá certo? Eu lembro que, por exemplo, e eu estou dizendo isso porque as pessoas são muito radicais, né, nos dias de hoje, né? É um pensamento muito binário, assim, muito dicotômico, né? Eu sempre fui contra isso, sempre falei contra isso, né? Ou as pessoas elas estão radicalmente de um lado, ou senão elas estão radicalmente contra o outro, né? Do outro lado, né? E uma frase que eu gosto bastante é justamente aquela, né, que eu citei no caso do Elon Musk, né? Somente os ingênuos enxergam em preto e branco. A maior parte das vezes na nossa vida as coisas são acinzentadas, né? E então, aí eu me lembro que trabalhando numa instituição que cuidava de crianças e adolescentes, eu ministrava palestra para os pais. E aí eu estava falando sobre as redes sociais e teve uma moça lá que se levantou toda indignada, dizendo que era completamente contra o Facebook, por exemplo. Que porcaria de rede, que coisa horrorosa. Por que mantém uma coisa dessa no ar? A existência disso é um absurdo. Por que, minha senhora? Porque ali só tem pornografia. Você abre aquela tela lá e aparece uma mulher com os peitos de fora, coisas nesse tipo. E assim, o resto ali da plateia e eu ficamos com uma cara assim, olhando estranho, né? Como assim, né? Por exemplo, eu mexo aqui no Facebook diariamente e nunca vi uma mulher com os peitos de fora lá. Aí ela explicou, né, que quando ela viu o Facebook lá do filho dela, que um dia ele deixou o computador aberto, é isso que tinha no Facebook dele. Bom, quem entende o mínimo do funcionamento da rede sabe que só aparece ali no seu feed de notícias, ali quando você rola a página, o conteúdo que você se inscreveu, né? E aí eu tentei explicar mais ou menos isso para ela e quanto mais eu tentava explicar, mais ela ficava nervosa, né? Por exemplo, eu disse que no meu, quando eu abro, simplesmente aparece um monte de notícias, né? De todas as páginas que eu quase todos os sites de notícia têm uma página no Facebook. Então eu fui me inscrevendo nesses conteúdos, eu não escrevi no conteúdo de nenhuma mocinha que fica postando foto com os peitos de fora. Então só me aparecem notícias no meu feed, né? Se eu, por exemplo, começar só a me inscrever em páginas de psicólogos, de médicos, vai aparecer só psicólogos e médicos ali no meu perfil do Facebook, correto? Então mas como eu falei, quando a pessoa não quer entender, ela não quer entender, né? Que o problema era o próprio filho dela. Então fica nisso, né? Aí também tem toda aquela questão, né, que a gente fala, mas o assunto não é esse do vídeo, tá? Lógico que, assim, tem toda aquela questão que você tem que supervisionar os seus filhos, o que eles estão fazendo na internet, etc, né? Mas enfim, às vezes é mais fácil você culpar algo inanimado, né? Do que as pessoas por trás, né? Bom, então o que eu acho que tem que ser feito é justamente isso, é uma educação, né? Uma educação em relação à tecnologia. O mundo está ficando cada vez mais tecnológico, né? Em relação ao uso da tecnologia, das ferramentas que a internet disponibiliza, né? Que são essas plataformas aí de redes sociais, etc, né? É isso que deveria ser feito. Quiçá até mesmo
no currículo das escolas, né? Eu partilho da opinião que nas escolas deve-se aprender simplesmente as matérias ali, as disciplinas imprescindíveis, né? Como português, matemática, geografia. Mas existe uma outra linha muito forte e que é a mais aceita hoje em dia, que diz que não, que você tem que formar um cidadão, né, para a sociedade, que você não basta ensiná-lo, você tem que educá-lo a ser um membro efetivo, etc., da sociedade. Engraçado que são essas mesmas pessoas que, por exemplo, são contra a volta da disciplina de educação moral e cívica, né? De hasteamento da bandeira, de você cantar o hino nacional. Mas, assim, eles querem dar aula de filosofia, mas uma filosofia não de Platão, Aristóteles, mas, enfim, aquelas filósofos que são mais materialistas, né? Que pregam mais a revolta de classes, etc., né? Vocês estão me entendendo, né? Ou ciências sociais, onde os autores não são neutros, mas são voltados para determinada ideologia. Então tem muito disso, né? Eu, se for, por exemplo, para aceitar então que devemos formar cidadãos, né, e não só aprender as matérias imprescindíveis, como eu disse, português e matemática, eu colocaria aí empreendimento, né, algo voltado para negócios, colocaria aí branding, marketing, colocaria, como eu falei, essa questão do uso da tecnologia, né, coisas mais práticas, mais úteis, justamente para você se tornar um cidadão funcional, né, e produtivo na sociedade, né? Enfim. A gente não pode também, voltando para essa questão do crime, né, de você facilitar a ação de bandidos, a gente não pode também descuidar das questões psicológicas das pessoas, né? Eu vou falar um pouco mais para frente que existem, por exemplo, transtornos que uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, algum tipo de problema psicológico, ele atrai uma outra pessoa com outro problema psicológico determinado, né? Eu lembro de um caso, por exemplo, de um senhor em que ele recebeu aí um e-mail, assim, uma mensagem, um SMS no celular dele, que era alguma coisa assim do tipo: o senhor acaba de ganhar 40 mil num sorteio, que ele nunca havia se inscrito, né, para começo de conversa. Precisamos somente que o senhor deposite uma taxa para recebimento dos 40 mil, que é R$ 2.000, por exemplo. E aí ele ficou perguntando a opinião das pessoas, mas será que eu não ganhei mesmo? E a gente, não, o senhor está... foi uma tentativa de golpe. Não tem jeito o senhor ter ganhado isso. Aí ele ficava, mas será? Mas será? Né? Mas se for verdade, ou seja, ele queria praticamente cair no golpe, né? Então tem várias questões que a gente pode pensar em relação a isso. Sobre essa questão que eu falei de transtornos, um que atrai o outro, é como eu estava falando daquela questão da codependência, né? Geralmente codependentes, eles infelizmente acabam atraindo narcisistas, eles acabam atraindo o seu oposto. Codependente precisa de validação, precisa de agradar a outra pessoa, né? E o narcisista precisa de uma pessoa desse tipo, que o deixe controlar, porque o narcisista adora controlar os outros, né? Precisa de uma pessoa que o admire, né? Então parece que um problema casa com o outro, né? Ou quando a gente vê também, por exemplo, para ficar mais claro, aqueles casos, né, em que a mulher ela arranja um traste no relacionamento que se fala, né, popularmente, né? Um marido que abusa fisicamente, emocionalmente. E aí, por um milagre de Deus, né, que parece que nunca há um fundo do poço para essa pessoa, mas por algum milagre
ela realmente acaba esse relacionamento, né? O relacionamento termina. Aí você vai ver, ela encontra uma segunda pessoa que é igualzinho ao anterior, e a terceira é igualzinho ao anterior, e a quarta é igualzinho, né? Que aí ela chega à brilhante conclusão de que os homens são todos iguais, os homens são violentos, né? Os homens todos traem, né? O famoso dedo podre, né? E o dedo podre ainda você pode até falar, né? Que tem dedo podre, então o problema é comigo mesmo, né? Mas tem outros, como eu falei, que aí passam por esse fenômeno da generalização e acabam acreditando, então, como eu falei, generaliza, todos os homens são iguais, né? E essas pessoas, elas, se forem para um psicólogo, elas vão ficar muito irritadas, porque a gente vai trabalhar justamente nessa linha. Por que você atrai esse tipo de pessoas, né? Na sua vida? Não existe aí um relacionamento de pessoas que o homem não traiu a mulher não traiu o homem, que o homem trata a mulher como uma princesa. Quanto tempo? Há uns 30, 40 anos? Né? Existe. Então o problema é com você, que você está atraindo esse tipo de gente. Por que a sua mentalidade está atraindo essas pessoas? Ou por que é que você só se sente atraída por esse tipo de pessoas? Porque quando alguém com características mentais diferentes, de personalidade diferente, você não se sente atraída, né? Então isso tem que ser trabalhado. A gente também tem aqueles famosos casos em que aquela pessoa mais tímida, introspectiva, apagada, acaba se atraindo por borderliners, né? Por quê? Porque a vida dele e ele sabe disso, se sente que tá levando uma vida sem graça, que tá levando uma vida sem cor, sem emoção, com uma rotina estafante. Aparece aquela mulher deslumbrante na frente dele, que faz com que ele passe por uma montanha russa de emoções, né? Ele fica maravilhado, né, com aquilo, né? Tá dando cor à vida dele, né? É lógico que no final das contas aquilo pode se tornar um pesadelo, né? Mas no começo ele se sentiu tão fortemente atraído justamente por isso, porque a pessoa tinha algo que faltava nela, né? Então isso acontece também. Eu achei curioso nesse e-mail, né, que a seguidora enviou que ela manda até um link de um caso que na realidade não é algo isolado, né? Acontece muito. Falando ainda sobre essa exposição nas redes sociais, que podem funcionar tanto para o bem quanto para o mal. Porque ela relata um caso aqui de uma mulher que ela apresentou um atestado médico no trabalho e eu não lembro o caso direito, mas eu não sei se aí apareceu foto dela em festas, né, nas redes sociais, acho que Instagram, em festa ou viajando, e estava super bem, muito bem, né, obviamente, né. Então aí ela pegou e foi mandada embora por justa causa, tentou entrar com recurso na justiça e enfim, as fotos ali com a data, etc, foi usado como prova contra ela, né, que ela estava errada, né. Então teve o recurso negado, né, e assim, não se esqueçam isso, né, hoje em dia a internet, os conteúdos postados são usados, né, podem ser usados, né, é, no sistema judiciário como provas, tá? Então, um e-mail pode ser usado, um áudio, uma troca de mensagens pelo WhatsApp, fotos, né, com a data ali certinha que fica sendo exibida no Instagram, por exemplo, tudo pode ser usado contra você no tribunal, como dizem, né? Então, é isso, né? Eu acho que a reflexão que tem que ficar nesse vídeo seria justamente disso. O que é necessário você exibir nas redes sociais, tá? Primeiro, é necessário que você esteja nas redes sociais, né? Sim ou não, né? Não, porque eu quero só me informar. Você pode colocar ali uma outra foto que não seja sua ali, nas redes. Você pode, por exemplo, o meu nome Frederico Yamada, eu poderia colocar simplesmente Fred e outro nome, tá? Não poder, se eu quisesse, eu não precisaria me identificar, né? Aí tem aquelas pessoas, não, eu acho que para o meu tipo de trabalho, de serviço, é interessante eu me expor de alguma maneira nas redes. Eu sou um advogado, eu sou um psicólogo, eu sou um médico, né? Então, por que você não coloca conteúdos referentes ao seu serviço, né? Que é
justamente esse é o objetivo. Mas assim, quando você estuda marketing, estuda branding, você vê que hoje em dia o perfil do consumidor psicológico todo mudou, né? As pessoas querem se sentir próximas umas das outras, mesmo que a quilômetros de distância através das redes sociais. Então você pode sim colocar uma foto sua de um passeio para as pessoas comentarem, isso geralmente traz bastante engajamento, como se chama, né? Ou seja, pessoas interagindo e vai levar então seu perfil a ser apresentado para o maior número de pessoas, né? Então, um passeio que você fez, como eu falei, algum local que você gosta, né? Mas assim, precisa realmente colocar ali a foto dos seus filhos pequenos, crianças? Será que é necessário, né? Enfim, então tem várias questões que a gente tem que ficar pensando bem, tá? Então aquilo lá, sempre tem em mente que a internet não é algo, sabe, talvez seja isso, né? Você cria na sua mente, na sua cabeça que você está seguro porque você está dentro, por exemplo, da sua casa, do seu escritório postando, né? Então isso pode deixar a sua mente um tanto quanto confusa, né? Mas não, é como se você estivesse expondo ali a tua vida numa praça pública, tá? Para pessoas do mundo inteiro ver. Então, sempre tem isso em mente, tá? Sempre tem isso em mente, né? O que vale a pena ser mostrado, até onde vale a pena ser mostrado, né? Eu acho que isso aí é algo, por exemplo, que essa juventude de hoje não tem muito bem introjetado na mente deles, né? Eu já vi vídeos de meninas novas, por exemplo, que ela tá com o rosto inchado ainda, acabou de acordar, tá na cama e já tá postando conteúdo, né? Posta até, enfim, tudo mesmo, né? Até conteúdo do prato, da comida. Então, assim, como já nasceu, né? Por exemplo, a minha geração viu o surgimento da internet, né? O meu primeiro computador foi aqueles computadores ali do tela, que a gente chamava tela verde, né? Que só tinha letra. E não existia internet, não se falava de internet naquela época. Depois eu vi o surgimento da internet de escada, né? Então acho que isso tudo, esse conhecimento do processo, de como foi feito, tudo facilita esse tipo de reflexão, né? Não só por eu ser psicólogo, né? Mas assim, quem já nasceu no meio dessa tecnologia talvez não tenha esse tipo de consciência, né? E agora, assim, a última questão de reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa questão de que, como eu falei da Agenda 2030 da ONU, né? É, vai haver um lobby cada vez maior para que você tenha sua vida online cadastrada, né? E para que esse senso de privacidade seja perdido cada vez mais, né? Hoje em dia as pessoas assim mal conhecem o outro, já vai falando completamente da vida dele, né? Deles, né? Justamente talvez por essa questão da internet. Bom, eu já nasci num mundo que todo mundo se expõe na internet, então falar da minha vida para qualquer um também é natural, eles podem pensar, né? Então, e vai ser feito esse lobby cada vez mais. Como é que faz o lobby, né? O lobby é feito de maneira sutil, né? Quase como uma manipulação. Eu sempre digo que tem gente que fala, não, eu não sou manipulado. Mas se você já está percebendo que está sendo manipulado, então você realmente não está sendo coisa nenhuma. Se você fosse verdadeiramente manipulado, você não iria perceber, né? E é colocado sutilmente em filmes, em músicas, em novelas, né? Então vai haver cada vez mais esse tipo de força invisível, né? Para que as pessoas se abram cada vez mais e percam esse senso de privacidade, né? Mais ou menos parecido ali, isso me lembra muito aquele livro do Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, né? Em que eles também diziam coisas como ninguém é de ninguém, todo mundo, não sei se ninguém é de ninguém, mas era algo como tipo todo mundo se pertence, né? Eu acho que isso fica melhor, né? Todo mundo se pertence, né? Que é muito parecido com essa questão aí da Agenda 2030, né? Com esse slogan que eles colocaram, né? Que você não terá privacidade e será feliz, né? Quando eu vejo isso, me dá até um calafrio, né? Esse tipo de discussão, né? E aí isso até poderia entrar em reflexões mais profundas, né? Quando a gente, por exemplo, fala sobre liberdade, né? Eu acho que nós temos que ter liberdade para
fazer qualquer coisa, inclusive errar, né? Mas uma pessoa sábia, ela vai tentar não errar, né? E vai saber que existem pessoas boas e ruins, né? Por exemplo, que eu não vou ali passar por tal região da minha cidade que é perigosa à noite, por exemplo, né? Que, por exemplo, eu posso estar ali numa região perigosa se eu for uma. Aí é uma questão muito polêmica, né? Se eu for uma mulher, estou com uma roupa muito curta naquela região que é muito perigosa, isso pode trazer algum tipo de problema, né, para mim, né? Me colocando no lugar da mulher, né? Porque logo se levanta logo esse bordão, né? E para mim a característica mais marcante das pessoas manipuladas é quando elas começam a falar muito bordão em cada frase, né? Eu acho que quanto mais a pessoa fala bordão, mais manipulada ela é. Então aí a pessoa pega e fala, não, mas eu faço o que eu quiser, né? Meu corpo, minhas regras, Enfim, tem aqueles bordões típicos, né? Enquanto eu tô falando, pode ser que venha algum na cabeça de vocês, né? Geralmente é essa coisa bem infantilizada, né? Eu faço o que eu quiser, né? E assim, tudo bem, você faz o que você quiser, mas a consequência sempre vem, né? Sobre aonde que você está fazendo o que você quer, né? Aonde, quando, né? Em que situação, né? Bom, é isso, pessoal, por hoje espero que tenha sido de alguma serventia para vocês essas reflexões. Em breve vou estar também disponibilizando para vocês aí um link e um vídeo explicando como vai funcionar o meu atendimento online de forma virtual, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.